Noela Emília e hoje venho entrevistar a minha avó materna, Lúcia Helena Mino Oliveira, que escreveu o hino de nosso município. Quando surgiu a ideia de escrever o hino? Foi em 1996, né, no finalzinho, quando alunos aqui do município que faziam magistério em Salto de Itararé, né, vieram me procurar porque eles tinham que apresentar um trabalho na escola sobre Barão de Antonina, o lugar onde eles viviam. E daí eles foram me procurar. Estava dando aula na primeira série, né, na escola estadual, de alfabetização. E foi quando eles perguntaram, né, quem tinha feito o brasão. Daí eu expliquei que o brasão, né, foi feito em São Paulo, né, no governo do prefeito Onofre Visconti de Oliveira, que é seu bisavô, né, e que havia a bandeira, que também foi oficializada no governo do seu Vicente José Furtado, mas o hino não havia. Então, como eles tinham que apresentar, aí eu brinquei com elas, né? Falei assim, quem sabe se eu escrevendo a história de Barão, né? A poesia, porque eu já escrevia poesia, porque eu dava aula de literatura poética para os alunos, né? Música, educação artística. Então eu gostava muito, história, né? Já falava sobre a história de Barão. E eu falei assim, se alguém oficializar, colocar a melodia, porque eu não entendo de música, né? Quem sabe se logo, algum dia, nós teremos um hino a Barão de Antonina. Voltei para casa, tentei escrever alguma coisa, pegando a linha do tempo de Barão. Antes de 1929, quando era a Mata dos Índios, né? E quando, depois de 1929, quando vieram os imigrantes, e depois quando se transformou em município, né, em 64. Então foi um desafio, né, que também partiu do meu coração, porque eu gostava muito de história. E eu trabalhei muito a história de Barão de Antonina com meus alunos em sala de aula, né? E foi isso aí, né? Foi um desafio. Que saiu a poesia. Aí no dia seguinte, ela já veio praticamente pronta, a poesia. A inspiração veio e eu escrevi. E a melodia veio junto, né? A melodia veio junto. Foi solicitado por alguém ou um desejo do seu coração? Não, é como eu disse, não deixa de ser um desejo do meu coração, mas também um desafio para que Barão de Antonina tivesse também um hino contando a história do seu povo, né? No que a senhora se inspirou para escrever? A história. Um hino, quando você faz um hino a alguma coisa, né, algum lugar, ele é inspirado na história, como era um hino, né, contando a história do povo de Barão de Antonina, quando era Mata dos Índios, quando era núcleo colonial Barão de Antonina e depois município de Barão. Qual foi o processo de oficialização do hino? Bom, tem uma história longa antes de chegar a ser oficializado, né? Eu passei para o Emerson, que já era formado, já lidava com música, já era um maestro, né? Já tinha estudado. E passei para ele esse desafio da gente dar de presente no ano seguinte, que seria 97, o hino pronto como presente no dia 21 de março
né, de 1997. E ele pegou o desafio, ele se ajuntou com uma professora, Ana Maria Barreto, que dava aula de teclado, né, de música, que vivia aqui também, e para ele se inscrever, porque ele teria que fazer a pauta musical, né? Mas eles não conseguiram fazer. Quando foi no final de 97, eu encontrei com o Emerson e perguntei para ele: e aí, Emerson, você conseguiu pôr melodia no hino? Daí ele relatou que não, nenhum dos dois que entendiam de música eles conseguiram. Daí eu falei para ele, então, e foi até para um conservatório em São Paulo, e eles também não puseram música, não conseguiram pôr a letra. Daí eu falei para ele, olha, já surgiu a melodia junto, mas como eu não entendo de música, é necessário que você veja, porque existe o plágio, né? As notas musicais às vezes coincidem com alguma música, com alguma melodia que já existe, né? Então não pode acontecer isso daí. Daí ele falou assim para mim, então grave, cante, e do jeito que surgiu, né? Sem instrumento, sem nada, porque eu também não tocava nada. E então aí ele e manda para mim. E na época eu gravei em fita cassete, cantando, como tinha surgido, né? Então ela ficou com a melodia também. Aí ele conseguiu escrever a pauta musical, né? E daí foi gravado, né? Daí teve que haver uma gravação e para o processo depois de oficialização, né? Ele foi escrito em que ano? Ele foi escrito em 97, vamos assim dizer, né? 97, porque foi finalzinho de 96 que surgiu a ideia, 97 e oficializado em 1998. Obrigada pela entrevista. Parabéns, Barão de Antonina. Daí em 98, depois de ser gravado, foi apresentado aos vereadores, né, para que houvesse aprovação, né, passou por pessoas que entendiam de música, né, para que fosse aprovado, e daí em 98 mesmo, daí foi aprovado pelo atual, na época, o prefeito, o seu Juvenal Domingues de Campos, que deu como oficializado o hino a Barão de Antonina, né? E eu fiquei sabendo, na realidade, só no final do ano, quando um aluno, né, cujo pai era vereador, né? E a gente estava tocando, eu tinha levado a pauta musical para eles, mas ainda não sabia que queria se tornar o hino oficial de Barão. E hoje é o padre Estevão, né? Estevão Melo, né? E ele que disse, professora, já foi aprovado o hino que a senhora escreveu, né? Então foi uma surpresa para mim, dentro de sala de aula, receber a notícia que o hino tinha sido aprovado, né? Então, em 2001, eu recebi o título de cidadã honorária do município de Barão de Antonina, pela Câmara Municipal, né, com aprovação de 100% dos vereadores, através do projeto, de aprovação do projeto do seu Benedito Ribeiro, né, que era vereador na época. Então recebi como homenagem a esse serviço relevante ao município de Barão de Antonina.